A vitória da cruz não é só minha, mas é de cada um de vocês que está aqui essa noite. É sua que está me assistindo, aí na sua casa, onde quer que você esteja. A cruz é a mensagem do Evangelho que tem como objetivo expressar o grande amor de Deus, o maior de todos os amores, pela humanidade. É na cruz que emana grandes milagres, que pode fazer com que você e eu nos tornamos vitoriosos. E falando em vitoriosos, eu quero agradecer pelas visitas que estão aqui, os meus queridos amigos, né, que vieram assistir, ouvir a palavra de Deus, né, e a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Bom, de um culto entre família, um se converteu e passamos a estudar juntos, e agora nós estamos numa outra fase, em família. Estamos na fase de, em família, compartilhar e testemunhar a mensagem de Deus. Eu não sei porquê, aliás, eu sei porquê, porque Deus nos ama. E Deus tem conservado a nossa família juntos no caminho do Senhor. Evidentemente, é uma família como qualquer outra, com todos as suas dificuldades, os seus problemas, mas até aqui o Senhor tem nos dado vitória. E essa vitória se expressa muitas vezes em momentos tão agradáveis como este. Momentos que em família nós estamos compartilhando da palavra de Deus. E, de uma maneira especial, compartilhando também reflexões do Apocalipse. Eu sou o Irã, o pai. Eu sou Lucimara, a esposa do Irã, mãe dos meninos Lucas e Samuel e do Zuca também. Boa noite para vocês. Boa noite, eu sou Samuel, eu sou filho primogênito. Aqueles que estiveram aqui na semana passada já me conheceram. Boa noite, eu sou o Lucas, o filho caçula. E eu sou o Zuca, eu sou filhinho do Irã, filhinho da Lucimara, e eles são meus irmãozinhos. Boa noite, pessoal. Tá mais ou menos. Boa noite, pessoal. Agora eu gostei. Ô, Zuca, você vai contar uma história para a gente hoje? Eu vou sim. E essa história não fala de mim hoje. Não, você não trouxe uma história de você? Essa história fala de um amiguinho meu. Ah, me lembrei, você contou essa história para mim. A história sobre o seu amiguinho Luizinho, é isso? E o que aconteceu com esse amiguinho Luizinho? Eu vou pedir para o Samuel segurar aqui o microfone, tá bom? Ai, ficou melhor assim, você segura as minhas perninhas. Sabe o que acontece? Esse meu amiguinho Luizinho, ele gosta muito, muito de doce de abóbora. E sabe o que aconteceu? Ele pediu doce de abóbora para a mamãe dele. E sabe, pessoal, o que fez? Vocês sabem o que fez? Vocês sabem o que fez? A mamãe dele falou que fazia doce de abóbora só com uma condição. É verdade, a mamãe dele colocou uma condição para o Luizinho. Só faria o doce de abóbora se ele prometesse cumprir uma coisa. E o que era, Zuca? O que o Luizinho tinha que cumprir? Ele tinha que esperar para comer o doce de abóbora só no lanche da tarde. Não podia comer antes. E será que ele conseguiu cumprir essa palavra, essa promessa para a mamãe dele?
posso falar agora. Bom, aí aconteceu o seguinte, a mamãe dele fez o doce de abóbora porque o Luizinho tinha cumprido, tinha falado, não, mamãe, eu vou sim, eu prometo que eu não vou comer esse doce de abóbora antes do lanche da tarde. A mamãe fez o doce de abóbora, que o Luizinho gostava demais, e quando a mamãe terminou, ela colocou esse doce de abóbora dentro do forno, para esfriar e esperar chegar até no horário do lanche da tarde de domingo. Aí a mamãe chegou domingo, lanche da tarde, a mamãe pegou, arrumou a mesa toda bonita para o lanche da tarde, colocou bolacha, colocou suco, e aí ela falou, agora eu vou pegar o doce de abóbora. E sabe o que aconteceu aí? A mamãe abriu o forno e pegou a panela e deixou em cima da mesa. Até aí, nada de errado, né? E espera um pouco. Aí a mamãe pegou e juntou o papai, juntou o irmãozinho, juntou eu também. E nós fizemos uma oração do Pai Nosso agradecendo. Só que o quê? Ixi, eu acho que não foi bom o que aconteceu não, hein? Quando a mamãe abriu a panela, olha só o que ela fez. Nossa! Cadê o doce de abóbora? Cadê? Foi você, Luizinho? Luizinho disse, não fui eu que comi. Foi você, irmãozinho do Luizinho? Não, mamãe, não fui eu, não. Foi você, amor. Não, amor, não fui eu também, não. Luizinho, o único que gosta muito aqui de doce de abóbora é você. Luizinho, fala a verdade. E o que o Luizinho falou? Ai, não fui eu. Luizinho, eu sei que foi você. Você comeu tudo, não esperou o lanche da tarde e você mentiu para nós, você enganou a gente e você comeu todo o doce de abóbora? Desculpa, mamãe, eu comi tudo mesmo. Eu não cumpri o que eu falei. Eu menti, eu traí, eu enganei todo mundo. Desculpa, tá? Pois é. Então, o Luizinho foi desmascarado. Ele foi mesmo. Mamãe desmascarou ele. E você sabe que na Bíblia, no Apocalipse, hoje vai nos revelar uma pessoa que será desmascarada no fim dos tempos. Você sabe quem é? Não sei não, porque o Apocalipse é muito difícil. Então você vai ficar quietinho hoje, porque você vai descobrir quem será a pessoa que vai ser desmascarada no fim dos tempos. Eu vou ficar bem quietinho. Ô, pessoal, vocês também vão ficar quietinhos? Sim. Ô, pessoal da internet, oi, onde eu olho? Está sendo filmado, onde eu olho? Oi, ô, pessoal da internet, vocês também, tá? Fiquem aí atentos, porque vocês vão aprender muita coisa, tá bom? E, ó, não esqueçam, domingo que vem tem mais. Tchau, fiquem com Deus. Isso, Zuca, você está convidado também a ouvir esse tema número 2 de hoje. Como você disse, o grande traidor desmascarado e as boas novas do Apocalipse. Hoje nós falaremos desse grande traidor. Seria difícil negar, meus amigos, a existência da dor, do sofrimento, mal, tudo o que acontece de ruim nesse mundo. Basta lermos os jornais, basta assistirmos os noticiários, ou mesmo ouvir as notícias aí dos vizinhos. O mundo realmente está um mar de péssimas notícias.
A Bíblia, em Gênesis 1, diz que Deus fez toda a terra perfeita, tão perfeita que passaram 6.000 anos, e ainda existem belezas maravilhosas. Quando a gente sai para passear, ou mesmo aqui dentro da nossa cidade, existem cada paisagem linda, cada lugar lindo, maravilhoso ainda nessa terra. Imagine como era no Éden, não é? O pecado não apagou as belezas naturais. Em Apocalipse 12, mostra que um grande conflito cósmico entre Deus e o mal aconteceu no céu, quando Lúcifer, um anjo formoso, misteriosamente se rebelou contra Deus, motivado por o quê? Por ambição, por inveja, por egoísmo, que a gente não tem condições de entender. Inclusive, ele enganou até essa parte dos anjos. Porém, também, ao estudarmos o livro do Apocalipse, veremos que esse grande traidor é desmascarado. Agora, como foi esse conflito cósmico entre Deus e o mal? Como foi dito aqui, Lúcifer, ele era um anjo de luz. Lúcifer significa um anjo de luz, um anjo cheio de poder. E houve esse conflito cósmico com Deus porque ele queria ser igual a Deus. Queria ser exatamente como Deus. Em alguns escritos falam que ele tinha inveja de Jesus Cristo. Que coisa, que blasfêmia. Então ele bolou um plano, começou a dizer que as leis de Deus não eram boas, que ele era um tirano. Houve uma guerra no céu e Lúcifer e seus anjos caíram. Como assim, Samuel? Eles caíram mesmo? Caíram. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É claro, irmãos, ele foi expulso e caiu do céu. Mas um plano foi montado. Ele precisava reinar em algum mundo. E ele escolheu o planeta Terra. Tentou Adão, tentou Eva. E, infelizmente, eles caíram. Agora, por que eles caíram? É importante lembrar que Deus, em sua infinita bondade, ele deixa o livre-arbítrio para nós. Então ele colocou diante de Adão e de Eva: olha, está vendo todo o jardim aqui? Vocês podem comer do que vocês quiserem, mas há um fruto, aquele fruto vocês não podem tocar, não podem comer. Combinado? É só isso, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. É simples assim, tá bom? Mas lembra do livre-arbítrio? Não há amor sem liberdade. Se ele tivesse que ser forçado a amar, então não é amor. É por isso que Deus permitiu que uma árvore ali, ainda que pudesse matar eles, estivesse ali. É como se a tomada da casa estivesse perto de uma criança. Falasse para a criança: olha, você não pode tocar na tomada, porque o dia que você tocar na tomada, você vai levar um choque. Só que deixa lá. E a criança às vezes vai lá e quer tocar, e leva o choque. A mesma coisa aconteceu aqui. Satanás, ele se disfarçou de uma serpente e começou a ludibriar Adão e Eva. E Eva foi enganada pela serpente, Satanás. Agora eu quero perguntar para vocês, por que eles caíram? É muito fácil falar assim: eles caíram, mas por que eles caíram? Em João, por exemplo, no capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. O que aconteceu com Adão e Eva foi que eles desobedeceram a Deus. E houve severas consequências. Lembra que Deus tinha dito para eles: se vocês comerem, vocês irão morrer. De fato, eles não morreram instantaneamente, mas algumas coisas começaram a ser mudadas. A gente encontra isso, por exemplo, em Gênesis 3. Eles começaram a ver que eles estavam nus, começaram a sentir vergonha um do outro e tentaram se
colocar roupas com figueiras, se vestir de figueiras. Perceberam que estavam diferentes. E alguns relatam, né, em alguns livros, que quando Adão viu a primeira folha cair, ele chorou. Que tristeza. Porque ele nunca tinha visto isso. Essas são as consequências. As consequências do pecado são dor, sofrimento. E Deus colocou para eles: olha, vocês comeram do fruto proibido, agora a mulher terá dor no parto, sangrará. Todas essas outras coisas, infelizmente, porque vocês escolheram, vocês deixaram o pecado entrar na vida de vocês. E terá consequências terríveis. Agora, lembra que eu falei que eles não morreram instantaneamente? E de fato, eles demoraram um tempo a morrer. Mas ainda em pecado, será que eles entenderam o que Deus queria dizer com: olha, o dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão? Eles não entenderam. Eles não entenderam a princípio. Irmãos, podemos ver que Adão e Eva não entenderam a princípio que ao comer aquele fruto proibido, eles morreriam. Eles não tiveram essa noção. Para eles, comer o fruto proibido não aconteceria nada, não traria nenhuma consequência. Mas houve uma consequência. Um tempo depois, Adão e Eva perceberam que aquele ato deles trouxe consequência. Quando foi isso? Quando aconteceu? Quando Adão perdeu seu filho Abel, por ter sido assassinado pelo seu outro filho, pelo irmão Caim. Foi uma tragédia na família. Aí então Adão percebeu o mal que eles fizeram, a dor de perder um filho, sendo que o outro matou o seu filho. E podemos ver hoje, será que Satanás, além de trair Eva, depois da morte de Abel, será que Satanás continua agindo hoje? Será que ele ainda está fazendo as suas maldades aqui na terra? Infelizmente, sim. Nós vemos dia a dia cada maldade que o inimigo tem feito. Traições, angústias nas famílias, famílias destruídas, medo, inveja, morte, acidentes, tudo que você possa imaginar que está acontecendo no mundo de ruim hoje, infelizmente, é obra do inimigo Satanás. Ele não parou por aí. E ele tem planos para fazer cada vez mais maldades aqui no mundo. Nós temos que vigiar e orar. Vamos ler em 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Segundo Coríntios 11, de 13 a 15. Acharam? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mas parece incrível, não é isso? Parece incrível. Satanás, ele usa homens, ministros, para fazer as obras maravilhosas aqui. Curas nas igrejas, milagres, restauração da família, restauração emocional, restauração financeira. Quantas promessas e muitas vezes dessas promessas, desses milagres que os apóstolos fazem, se cumprem. Mas se cumpre porque os apóstolos são milagrosos mesmo?
Eles são representantes de Cristo mesmo? Infelizmente não. Mas são obras do inimigo. E o inimigo está agindo. Ele não para por aí, ele está agindo dentro das igrejas. E nós temos que estar bem atentos, bem alertas a isso. Porque isso não é nada incrível, é para abrir os nossos olhos. Vamos ler agora Apocalipse 12, 17. Satanás, ele age por meio do engano e por meio da mentira. Temos que ficar bem atentos a isso, porque Satanás, ele é um anjo de luz. Ele está aqui, se passando pelo anjo, pelo Senhor Jesus. E ele está usando homens para fazer isso. E Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás, ele não parou lá no Éden, a maldade que ele está fazendo. Não parou. Ele continua hoje nos nossos dias. E ele continua o grande conflito contra Cristo, aqui na terra. Contra Cristo e contra os seus descendentes. Contra aquelas pessoas que são fiéis ao Senhor. Que não deixam os mandamentos de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus serão perseguidos. Mas onde encontrar, então, o segredo invencível, infalível, para vencer o inimigo? Onde nós vamos encontrar um segredo para vencer Satanás? Bom, a gente pode deixar que a Bíblia nos responda. A gente pode usar o método de Cristo para entender e encontrar esse segredo infalível para vencer Satanás. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então, o Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nos mostra que a vitória está no sangue de Cristo, ou o sangue de Cordeiro. A Bíblia nos responde, assim como na primeira semana que vimos o método de Cristo, que é deixar que a Bíblia se auto-interprete, a Bíblia nos mostra que para vencer Satanás, o segredo está em Cristo, no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. Satanás sabe que não existe maneira de vencer Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo já venceu Satanás. Jesus Cristo é o nosso Redentor, nosso Salvador, e a vitória já é dele. Bom, vamos usar o método de Cristo de novo. A gente pode olhar exemplos na Bíblia em que Cristo venceu Satanás. Cristo, em sua natureza humana e divina, aqui na terra, venceu Satanás em diversos momentos. Venceu Satanás no deserto, naquele período de jejum, em que ele estava sofrendo por diversas tentações. Satanás tentou ele de diversas maneiras, e Cristo venceu. No maior ato de amor por nós, no Monte do Calvário, na crucificação de Cristo, e no maior glorioso ato, que é a ressurreição, em que Cristo retorna da sua tumba e volta glorioso e mostrando como ele é um Deus vitorioso. Mas e nós? Como nós entramos nisso? Como nós vencemos o pecado? Como nós lidamos com o pecado? E quais são essas consequências? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então, vejamos as consequências do pecado em Isaías 59, 1, 2. Deixamos que a Bíblia nos mostre as consequências do pecado. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Assim como foi dito aqui, as consequências do pecado são tristeza, angústia, dor, medo da morte, saudade dos entes que já foram, são todas consequências do pecado. Mas existe uma consequência, a maior de todas,
que o pecado resulta, e que está em Isaías 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, a consequência maior do pecado é a distância que temos de Deus. Jó, nos seus momentos de angústia, a maior consequência, o maior medo dele estava nesse distanciamento de Deus e dessa natureza pecaminosa que ele tinha. Mas então, não existe salvação para a gente? Com essa natureza pecaminosa, com esse pecado que nós temos, com essas consequências, com esse distanciamento que temos, que o pecado causa, não existe um meio de alcançar a Cristo, um meio da salvação? Mas aí eu tenho uma resposta muito boa para você e para vocês. Há um meio, sim, maravilhoso de alcançar a salvação. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus ama os seus filhos e Deus nos salvou. Mas como que Deus nos salvou? Para que Deus nos desse a salvação, era preciso que Deus viesse a este mundo, se tornasse homem, nascesse do ventre de uma mulher pura, se transformasse em carne, né, homem, carne, e morresse para nos dar a salvação. Mas foi preciso ele descer daquele trono maravilhoso, descer até nós, se tornar homem e nos dar a salvação. Isso é de graça. A salvação, ele pagou lá na cruz. Ele derramou o seu sangue. A salvação é só nós aceitarmos. Ele já deu. Tá bom? Ele salva nós de todo o pecado. É só você querer. Você aceita o perdão? Você aceita Cristo como seu Salvador? Porque Ele quer te dar, Ele já te deu a salvação. Ele já perdoou os seus pecados se você chegar até Ele. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 João 1,7. Como que eu faço para não pecar? Porque Deus já nos salvou do pecado. Mas eu, como homem, eu ainda sou pecador. E como que eu faço para não pecar? Qual é o segredo para não pecar? Está em 1 João 1,7. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro mediador entre nós, homens, e Deus, a não ser Jesus Cristo. E as boas notícias da salvação, reveladas no livro do Apocalipse, nos remete a uma pergunta. Eis a pergunta: o que devemos então fazer para ser salvo? Será que temos alguma coisa para fazer para ser salvo? Eu consigo ser salvo por mim mesmo? Nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos. E essa é a grande questão. Uma vez lendo sobre o Lutero, e eu considero o Lutero como o pai da fé moderna, certo? Porque por ele é que hoje entendemos de fato que a fé é um meio de alcançarmos a graça. Louvado seja Deus por isso. Abram sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse 3. Apocalipse 3, no versículo 20. Em Apocalipse 3, no versículo 20, diz assim, irmãos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Lembra que eu disse sobre o Lutero? Lutero dizia assim, é impossível você guardar a lei, ponto final. Pode tentar, ninguém conseguiu, somente Jesus Cristo. Todo o resto que fala assim, não, eu consigo, não consegue. Ele vai chegar no fim do dia, vai fazer uma reflexão do dia e vai ver, me errei nesse ponto. Falei um pouco mais grosso com a minha mãe, com o meu pai. Em algum ponto ele vai escorregar. E aí ele fala assim ao mesmo tempo, mas se você olha para a graça, você já guardou a lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus Cristo é quem nos dá força. É Ele quem pagou a nossa salvação. Ele morreu por mim e por você. E diz aqui em Apocalipse, quando lemos aqui no versículo 20, Ele está à porta, está batendo, é só vocês pedirem, vem, entra Jesus, vem aqui comer comigo. Ele está querendo ser seu amigo. Ele está querendo fazer parte da sua vida, da minha vida. Irmãos, por nós mesmos nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Eu gostaria de ler com vocês 1 João 2. É um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João 2, de 1 a 2 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, prestem bem atenção, ele espera que nós não pequemos. Mas se todavia, como diz Lutero lá, é impossível, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Tem advogado melhor? Não há. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí a gente vai lembrar do versículo famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, pecar, nós estamos suscetíveis a isso. Mas quando você entende que tem um advogado, para advogar, fala assim, ei, ele pecou, mas eu paguei por ele. Fica tranquilo, eu paguei por ele. Eu sou justo. A irmã White, ela diz assim, que Jesus Cristo nos cobre com um manto de justiça e nos torna justo perante o Pai. O que significa isso? Nos torna perdoado perante o Pai. Amém? Jesus Cristo é o único caminho. Ele que nos redime de nossos pecados. Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Ele fica ao lado direito do trono do Pai e intercede por cada um de nós. A cada oração, a cada confissão que nós levamos a Cristo, Cristo intercede mediante ao Pai e o Pai aceita aquela confissão e nos perdoa. Ele é o único caminho, Ele é a graça. Ele deu, Cristo, Deus deu seu Filho unigênito na cruz. E na cruz foi expresso o maior ato de todos do amor por Cristo por nós. E Ele nos faz uma promessa. No livro de Mateus, Ele nos diz, estarei com vocês até os fins dos tempos. Então Ele nos promete que estará conosco até o final da nossa caminhada. E isso nos fortalece para continuarmos seguindo a Ele. Continuarmos nessa caminhada de fé, e Ele é o único caminho, Ele é a graça eterna. E esse é mais um ato que expressa que Deus é amor. Como diz em 1 João 4,16, Deus é o amor, é o próprio amor, é o grande ato dele, a grande característica dele é amar. Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota, os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes impregnando o ar de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo,
todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e do seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A dor e a morte atroz rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristezas, não mais dor, neste real lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Mais uma vez eu agradeço a essa família tão bonita que se comprometeu e esteve aqui conosco. Ao Zuca também pela sua participação. E a você que está aqui hoje, que veio fazer parte aqui deste culto conosco. Gostaria de fazer um convite para você para estar aqui no domingo que vem também. E para você que está em casa e para os irmãos que estão aqui, caso você queira aprender mais profundamente ainda sobre o Apocalipse, nós vamos iniciar uma classe bíblica que será disponível já semana que vem, horários, datas, tudo certinho. Então venham no próximo domingo, se esse for o desejo do teu coração, se aprofundar mais nesse tema que é tão importante.
Para você que está em casa, você pode colocar um comentário aqui embaixo. Quero aprender mais sobre o Apocalipse. Que nós vamos estar entrando em contato com vocês. Não importa de onde você for, só escrever aqui embaixo que a gente vai estar entrando em contato com vocês. E para vocês que estão aqui na igreja, domingo que vem nós já teremos horário, local, tudo certinho, da onde será a nossa classe bíblica específica sobre o Apocalipse, para que nós possamos nos aprofundar ainda mais. Mas todos os domingos nós continuaremos com esses maravilhosos temas sobre o Apocalipse aqui também, começando às 19h20, às 7h20 da noite. Então, eu convido que os irmãos estejam vindo, convidem pessoas também, porque lembrem-se, Cristo está voltando e está breve o seu retorno. Nós não podemos falhar, nós não podemos deixar de aprender cada vez mais sobre a sua vinda, porque nós temos que estar prontos e temos que trazer o máximo de pessoas para estarem prontas conosco, amém? Convide pessoas, porque é muito importante a presença de pessoas aqui para receber o Evangelho e compartilhar a palavra de Deus. Nós também convidamos pessoas. Vem aqui, vem a nossa família aqui para frente. Olha, nós convidamos aqui o seu Onofre. Raíssa, traz aqui o seu Onofre. Se possível, traga aqui a irmã Joana. A irmã Joana veio, apesar da sua limitação, né, relacionada à saúde. A Raíssa é a noiva do Samuel. Deu para perceber que quando a gente compartilha com família, as pessoas acabam se reunindo, né, e vem mais famílias ainda. Isso. E também convidamos 2 amigos muito especiais. Olha, um deles já tem aquela proatividade, que é o Edson. Foi convidado, a Sara, sua esposa. Por favor, Sara. A Sara é filha na fé da Lucimara, que através da Lucimara Deus usou para que a Sara, que pertencia à Igreja Batista, né, recebesse o sábado no coração e o Espírito Santo mostrou a palavra de Deus e completou a verdade que ela já sabia, né, com outras verdades. E hoje a Sara está aqui. A Sara passou para o esposo dela, né, essa família passou para os filhos e é uma grande bênção. Nós convidamos eles para vir até aqui no domingo e eles estão aqui. Olha que maravilha. Perceberam? Quando a gente compartilha em família, vem outras famílias também. E eu quero convidar você para compartilhar com a sua família, para compartilhar com seus amigos, para juntos nos prepararmos para a volta do nosso Senhor Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida, e quem tem o Filho tem a proteção. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus falou que tem o seu nome gravado nas palmas da mão dele, que ele estará conosco. Hoje eu estava lendo a história de um incêndio que aconteceu num determinado local, e uma galinha, para proteger os seus pintinhos, ela então colocou os seus pintinhos debaixo dela, debaixo das suas asas. E depois que o incêndio passou, todo mundo viu ali a galinha queimada, toda queimada. Mas debaixo dos pintinhos, debaixo dela saíram o quê? Os pintinhos vivos e protegidos. É uma ilustração muito pequena do amor grandioso de uma mãe, mas também projeta ao amor maravilhoso do nosso Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós. E em Jesus, é claro que Jesus está vivo, é presente e intercede por nós. E esse mesmo Jesus vai nos proteger até o final. Não tenhamos medo, vamos louvar o nosso Deus. Nós só precisamos renunciar, entregar a vida na mão dele. Porque ele disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É nesse pensamento que eu quero que vocês se levantem para fazer a oração final. Eu quero pedir para vocês que orem a oração do Pai Nosso com a gente, tá bom? Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esperamos que vocês orem por nós estamos orando por vocês. E a semana que vem temos um capítulo muito especial, um estudo muito especial, tema 3. O e-mail que foi deixado no spam e a volta do Senhor Jesus Cristo. Até lá, se Deus quiser.